Ora, muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, os Srs. Vereadores da Câmara, os nossos funcionários do município que dão suporte à nossa reunião e, obviamente, o público que nos acompanha a partir de casa. Antes de mais, e iniciando a nossa reunião, gostava de saber se receberam toda a documentação de forma conveniente, inclusive com os documentos que depois foram enviados para a substituição de um dos pontos. Podemos então avançar e entramos no período de antes da ordem do dia. Tenho a informar no que diz respeito à agenda que no dia 15 de junho participei na assinatura de protocolo alusivo aos campos de férias com o Colégio Laura Vicunha e dia 16 com mais duas entidades aqui no edifício de espaços do Conselho. Dia 16 também, portanto, no torneio de futebol de 7, 24 horas do Grupo Desportivo e Recreativo da Afeiteira, bem como no arraial da Associação de Moradores da Afeiteira. Dia 19 de junho estive em reunião de coordenação com o Comandante do Regimento de Artilharia número 5, alusiva a todos os eventos que se prevêem até ao final do ano, numa ótica de articulação entre as iniciativas do Regimento e as da Câmara Municipal. No dia 20 de junho participei no Contos e Tradições Portuguesas de Extensão do Centro Educativo. No dia 21 de junho, na visita do Ministro da Economia a Vendas Novas, na assinatura do protocolo de Évora, Capital Europeia da Cultura, que se realizou em Évora, bem como no jantar do Sr. Primeiro-Ministro com todos os Presidentes de Câmara do Distrito de Évora. Dia 22 de junho recebemos o Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto, quer o da Economia, quer o dos Negócios Estrangeiros, vieram visitar casos de sucesso nas empresas vendas novenses. Dia 23 de junho participei na apresentação do projeto Gigantes de Água da AMGAP em Aljustrel. Também na sardinhada do Grupo Desportivo da Câmara, no jantar da Academia Sénior que encerrou as atividades letivas e na abertura das festas de São João em Pregões, a convite da Câmara Municipal do Montijo. Dia 24 de junho participei também no Arraial de São João da Junta de Freguesia de Landeira e no dia 25, no 32º aniversário da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Vendas Novas. E em relação à agenda, não tenho mais informações a prestar. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado. Cumprimentar todos os presentes e quem nos assiste a partir de casa. Relativamente à agenda, tenho a informar que no dia 13 de junho estive presente no concerto do segundo ciclo de Educação Musical no Auditório Municipal. Dia 20 de junho, em reunião com a REN. Dia 21 de junho, na visita do Ministro da Economia a Vendas Novas. E no dia 22, na visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E no dia 26 de junho, em reunião com a Direção-Geral da Política de Justiça. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudá-lo a si, Sr. Vice-Presidente, restantes vereadores, trabalhadores do município que dão suporte à realização da reunião e quem nos acompanha a partir de casa. Nestas últimas 2 semanas, apenas a registrar a participação no arraial da Associação de Moradores da Afeiteira no dia 16 de junho. Nesse mesmo dia também a presença no torneio 24 horas de futebol de 7 promovido pelo Grupo Desportivo e Recreativo da Afeiteira. E no dia 23 de junho, a presença na peça de teatro Regresso depois do tarde, promovida pelo Grupo Juvenil do Teatro das Artes. Muito obrigado. Vereador Tiago. Bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, os Srs. Vereadores, os trabalhadores da autarquia e o público e desejar bons trabalhos. Obrigado. Obrigado, Vereador Tiago. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me saudá-lo a si, ao Sr. Vice-Presidente, aos restantes vereadores, aos trabalhadores da Câmara Municipal que dão suporte à reunião e ao público que nos acompanha a partir de casa. No último mês, visto não ter estado na última reunião de Câmara, tenho apenas a referir que no dia 7 de junho estive na sessão inaugural da Expo Kids de Vendas Novas, no dia 8 de junho no Vendas Novas a Cantar, inserida também nesta organização da ICVN, no dia 10 de junho no Arraial de Santo António e no dia 11 de junho nas marchas populares que se realizaram no pavilhão ginódesportivo. Muito obrigado, Vereador Luís. No período antes da ordem do dia, pergunto se há algum assunto que queiram levantar. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Aqui colocar 3 questões relativamente sintéticas, uma das quais mais uma recomendação do que propriamente uma questão. A primeira tem a ver com a limpeza de terrenos privados que, neste período do ano, se não forem devidamente limpos, podem colocar a restante comunidade em risco. Os proprietários arrendatários e usufrutuários que detenham terrenos junto de edifícios inseridos em espaços rurais ou mesmo nos perímetros urbanos são os primeiros responsáveis pelas suas limpezas. Se estes não tiverem procedido à limpeza de matas e terrenos até ao dia 30 de abril, as câmaras municipais podem substituir-se aos proprietários nessa tarefa, garantindo a realização dos trabalhos e podendo cobrar aos proprietários a limpeza em falta. Ora, com as altíssimas temperaturas que se têm feito sentir, em que o risco de incêndio é grande, é importante agir por forma a minimizar eventuais riscos. E aquilo que gostaríamos de perceber
é se a Câmara Municipal tem feito algum tipo de monitorização, se tem chegado a algum tipo de reclamações ou de queixas por parte de moradores e, em caso afirmativo, o que é que tem sido feito a este respeito. Se estamos a notificar os proprietários, se estamos a proceder a limpezas e a cobrar, que medidas é que estão a ser adotadas neste contexto. Uma segunda questão, e aqui mais uma recomendação que tem a ver com a limpeza de linhas de água. Nós há algumas semanas apresentámos um requerimento com questões sobre a limpeza de linhas de água dentro do perímetro urbano, que é uma atribuição do município. E a resposta que nos foi oferecida foi de que esta limpeza está a ser feita apenas e só mediante solicitação dos proprietários dos terrenos. Nós entendemos que os meios são escassos, mas há questões que se têm que sobrepor e a segurança é uma delas. E tivemos registro da ocorrência de inundações precisamente devido à falta de limpeza de linhas de água. E julgo que o Sr. Presidente terá conhecimento dessas mesmas inundações. Atendendo ao risco de segurança em que se incorre pela não limpeza de linhas de água, recomendamos que antes do próximo inverno, portanto antes de que volte a chover com intensidade e com a maior brevidade possível, que sejam adotados procedimentos que permitam aferir as necessidades de limpeza das linhas de água dentro do nosso concelho, desmatar e limpar aquilo que são os atravessamentos, por exemplo, em Manilhas, que, como sabemos, em muitos casos estão obstruídos um pouco por toda a cidade e também nas zonas limítrofes. Por fim, uma segunda recomendação, Sr. Presidente, e sobre um tema que já lhe trouxemos aqui em reuniões anteriores e que tem a ver com a jornada contínua. Tem-se feito sentir temperaturas altíssimas nos últimos dias e temos verificado e constatado no terreno, e hoje de manhã tivemos a oportunidade também de conversar com os trabalhadores do município numa visita que fizemos ao estaleiro, que muitos deles trabalham expostos a essas temperaturas muito elevadas. Tendo sido assumido pelo Sr. Presidente aqui perante nós que iria aplicar a jornada contínua a partir de meio do mês de julho e durante o mês de agosto. Aquilo que nós gostávamos de lhe recomendar é que, perante as temperaturas que se fazem sentir hoje, portanto, que são 40 graus no período em que as pessoas estão a trabalhar, que adote este tipo de medida por forma a que estas pessoas não estejam expostas a condições de insalubridade, na nossa opinião, na sua atividade profissional e que, para o nosso ver, não só contribuirá para uma maior motivação, mas também para uma maior rentabilização do trabalho que estas pessoas estão a desenvolver. Muito obrigado, Vereador Ricardo. Rapidamente, só uma nota a cada uma das questões. Em relação à limpeza de terrenos privados, estamos a fazer precisamente aquilo que determina a legislação e a trabalhar com a Guarda Nacional Republicana na identificação de situações anómalas. Sim, algumas reclamações de vizinhos, por exemplo, nomeadamente quando o proprietário não está em Portugal, está no estrangeiro, ainda não veio, e, portanto, há algumas circunstâncias em que temos reclamações, não muitas este ano, mas estamos a fazer, portanto, desde maio, portanto, terminou em abril o período para se fazer esse tipo de trabalho, e desde maio, junho, que estamos com a GNR no terreno a fazer identificações e notificações aos proprietários e a dar prazos, portanto, basicamente legais para que sejam feitos. Se não for, a Câmara Municipal, como já fez no passado, em casos mais de risco mais elevado, faz a intervenção e depois fatura a quem de direito. Tentamos sempre evitar chegar a esse ponto, porque é quase que em circunstância de litígio e, portanto, com posses administrativas, inclusive dos terrenos, que têm que ser alvo da deliberação da Câmara e, portanto, tentamos sempre estabelecer um patamar de equilíbrio com os privados para que não seja necessário e temos conseguido nos últimos anos chegar a esse equilíbrio. Em relação às linhas de água, às inundações, eu queria dar duas notas. Em primeiro lugar, sim, os meios são realmente escassos. Nós temos uma única máquina que faz este tipo de trabalhos e que se dedica, sobretudo, no período de outono, portanto, é o período ali final de verão, início de outono, quando fazemos na maior parte das linhas de água que são dentro do perímetro urbano, que é onde temos competências diretas e, portanto, sim, nós costumamos fazer algumas que são aquelas que temos sinalizadas como as mais críticas e onde conseguimos aceder. E este parênteses do onde conseguimos aceder é particularmente importante porque há algumas delas, nomeadamente aquela de que o vereador Ricardo foi notificado, portanto, que teria havido problemas, em que não tem sido possível aceder por existência de construções e vedações e a verdade é que estamos juridicamente a analisar o que é que poderemos fazer para agilizar o acesso a essa linha de água que não tem sido tão simples quanto as restantes. De qualquer das formas, os procedimentos que estamos a fazer neste momento é proceder, já que estamos no terreno, a fazer levantamentos com a nossa fiscalização e com a Guarda Nacional Republicana, identificar também já as linhas de água que necessitam de ser intervencionadas no outono
zona e, portanto, fazer um plano de trabalhos para que isso aconteça. Em relação à jornada contínua, o meu despacho foi preferido, portanto, quando eu informei a Câmara Municipal, nesse sentido, ou seja, o período normal em que vamos aplicar de forma regular e contínua a jornada contínua é segunda quinzena de julho e o mês de agosto. No entanto, no meu despacho estava também uma nota que, em circunstâncias de temperatura acima dos 37 graus, que é, digamos que o patamar de equilíbrio de bem-estar para o ser humano, pudessem ser aplicadas jornadas contínuas sob proposta de divisão operacional e, portanto, dar informação que ontem houve reunião já sobre esse assunto e que vai ser aplicada, porque as temperaturas que se prevêem para os próximos dias/semanas já são acima dos 37 graus e, portanto, compete à divisão operacional a identificação das funções/trabalhadores que vão ser alvo da jornada contínua, acreditando que provavelmente nem todos estejam em iguais circunstâncias, portanto, em termos de trabalhos de exposição ao sol, mas, portanto, isso ficará a cargo do chefe da divisão da DOP, que é quem, portanto, de alguma forma, incumbido de fazer a aplicação e a proposta. E, portanto, está também em resolução, tendo havido reunião ontem sobre esse assunto. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à limpeza dos terrenos, apenas tentar perceber que prazos são estes que estamos a dar e qual é que é o prazo limite para a intervenção e a ação da Câmara Municipal. O que é que está estipulado, se tem aqui algum deadline, porque estamos a entrar pelo verão, não é? Portanto, e neste momento o risco é cada vez maior. Em relação às linhas de água, Sr. Presidente, falou sobre constrangimentos de acesso, mas tentámos aceder a algum terreno e não foi permitido esse acesso, ou não foi feita ainda essa tentativa de abordagem? Porque no caso particular que nos chegou, e que temos imagens da situação, pelo menos os terrenos mais próximos, com os quais tivemos a oportunidade de visitar e de conversar com os proprietários, não vimos ou não sentimos obstáculos a qualquer tipo de intervenção. Aliás, sentimos que havia uma predisposição para colaborar, caso a Câmara Municipal assim o entenda. Portanto, deixar esse registro. Em relação à jornada contínua, saudamos a iniciativa de aplicar a jornada contínua. Lamentamos que não tenha sido seguido o despacho nos dias que antecederam esta reunião, porque já houve dias em que as temperaturas excederam os 37 graus e a jornada contínua não foi aplicada e, como o Sr. Presidente deve saber, nós sabemos que contactámos hoje precisamente com os trabalhadores do município, foram dias de muito desconforto para quem esteve exposto a temperaturas tão elevadas no seu horário de trabalho. Muito obrigado, vereador Ricardo. Em relação aos prazos de lei, eu não tenho noção. Neste momento não tenho presente e não vou atirar um prazo sem saber, depois eu informo quais são os prazos. Em relação à linha de água, podemos estar a falar de uma linha eventualmente diferente. Portanto, nós estamos a falar de uma que, inclusive, sobre a qual já conversámos, portanto, é Mombelo, não sei se será a mesma, portanto, que tem um conjunto de acessos vedados e, portanto, e com cujos proprietários não conseguimos sequer falar. Portanto, provavelmente não no mesmo sítio, ela vem de um lado da estrada e vai para o outro lado da estrada e, portanto, é uma questão de verificarmos em que zona é que estamos a falar dessa linha de água, porque nós de um lado conseguimos limpar efetivamente e, portanto, temos-lo feito, mas do outro não. Portanto, é uma questão de ver de que lado é que estamos a falar, porque há uma parte que nós temos feito e a outra não. Em relação à jornada contínua, as temperaturas verificaram-se pela primeira vez a semana passada acima dos 37, 2 dias, e, portanto, estive a confirmar neste momento, em 2 dias podia ter sido aplicado, não foi, e houve ontem reunião por causa disso mesmo, e, portanto, não houve nenhum registro de situações anormais com os trabalhadores da Câmara Municipal, e isso é que é importante. Pergunto se há mais algum assunto. Sim. Sr. Presidente, houve trabalhadores da Câmara Municipal que nos reportaram ter sentido mal e desconfortáveis com o trabalho realizado a temperaturas elevadas durante estes dias. Portanto, foi por isso que também levantámos novamente esta questão que já a tínhamos posto aqui. Muito obrigado, vereador Ricardo. Esses reportes não me chegaram, vou averiguar internamente. Pergunto se há mais alguma questão que queiram, vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também 2 questões sintéticas. A primeira sobre um tema que também já trouxemos a esta reunião, que tem a ver com a manutenção e conservação de parques infantis. Temos alertado o estado de degradação de vários parques que são da responsabilidade da Câmara Municipal, como, aliás, vem reportado também num relatório elaborado pela CIMAC. A título de exemplo, na reunião de Câmara de 4 de abril, referimos o caso do Parque Infantil da Praceta Pedro Benito Garcia, mas ao longo da intervenção referimos para outras situações noutros parques, um deles o Parque do bairro Luís Viana de Sá, que hoje nos traz aqui a questão.
Foi-nos reportado que, na semana passada, verificou-se um acidente com uma criança neste parque devido ao estado de degradação em que se encontram os equipamentos e o pavimento. A Câmara Municipal teve conhecimento da situação, se tem havido outras situações também ao nível de outros parques infantis e o que é que está feito para garantir que o problema não se repete. Como temos trazido aqui o tema, é fundamental que seja assegurada as condições de segurança nestes espaços utilizados pelas nossas crianças, seja através de manutenção preventiva, corretiva ou da substituição de equipamentos. E que, portanto, aquilo que não é mesmo aceitável é que existam riscos para a segurança de crianças e de jovens que usam os equipamentos municipais. Noutro tópico, em termos de obras e processo de licenciamento, verificamos novamente 2 reuniões de Câmara consecutivas onde não vem qualquer processo de licenciamento ou obras, ou seja, mais um mês sem qualquer redução do número de processos que se acumulam na Câmara e colocam em espera a vida de famílias e de empresas. Temos vindo a alertar ao longo do mandato para este tópico, tendo uma maior agudizada a situação no segundo semestre do ano passado e primeiro semestre do presente ano. Na mesma linha, temos vindo a apelar para, enquanto não for possível a solução definitiva, que seja tomada uma solução provisória e que, ao que sabemos, já foi implementada. Tendo a situação já sido adotada, qual é que é o ponto de situação ao nível dos processos e quando é que se prevê efetivamente a regularização daquilo que são os processos acumulados? Muito obrigado, vereador Luís Matias. Só aqui uma nota rápida sobre os parques infantis. Não tivemos conhecimento e, portanto, aquilo que apelamos às populações é que, mais uma vez, reportem a quem de direito para que possamos rapidamente chegar onde temos que chegar, porque sem saber e estarmos à espera de uma reunião de Câmara para sermos informados de uma situação destas, acho que não é o procedimento mais correto e, portanto, a Câmara tem cerca de 6, 7 canais de comunicação que podem ser usados para rapidamente nos reportar este tipo de circunstâncias e devem fazê-lo as pessoas todas que, de alguma forma, o queiram fazer. Em relação aos parques infantis, nós temos feito a manutenção, tanto possível, com os nossos serviços internos e temos, como o vereador Luís sabe, um plano de substituição que visa substituir os equipamentos mais antigos. A questão é que já começámos e já substituímos alguns parques, criámos até alguns novos, mas para este ano temos previsto um, que é aquele que, segundo os nossos serviços, tem mais utilização, portanto, no bairro de Saramago, e é aí que vamos atuar, sendo que os restantes parques devem ter e continuar a ter a manutenção preventiva à escala do que nós previmos, de 1 por ano, era esse o plano. Se verificarmos que algum consubstancia perigo para os seus utilizadores, ele será de imediato fechado ao público, porque, obviamente, não havendo capacidade de investimento para substituir parques infantis todos de uma vez e se algum acarretar riscos para os seus utilizadores, que neste momento não tem nenhum nessa circunstância, portanto não tem reporte de nenhum parque que não cumpra os mínimos, portanto, que deve cumprir, a verdade é que nós fechá-lo-emos porque a segurança das crianças está, obviamente, primeiro do que os restantes argumentos. Sobre os licenciamentos, passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que tem a pasta. Muito obrigado. Em primeiro lugar, irei transmitir à equipa a indignação do Sr. Vereador e depois também dizer que há muito mais do que processos para reunião de Câmara a serem tratados. Há questões de pormenores, há questões de viabilidades, há análises que têm de ser feitas a outras documentações, não há um único processo, ou é raro haver o processo de obras em que não tenha de haver uma comunicação para os donos de obra, para os requerentes, a solicitar aperfeiçoamento dos processos. Portanto, também lhe digo que se os processos viessem bem instaurados logo de início, o procedimento aqui interno da Câmara Municipal seria muito mais célere do que atualmente é. Sem prejuízo disso, nós já contratámos uma prestação de serviços para nos auxiliar na análise e avaliação dos processos em causa, do licenciamento. Começou a trabalhar na semana passada, estamos ainda numa fase em que estamos a enviar-lhes alguns dos processos para começarem a dar andamento processual aos mesmos e, portanto, esperamos que nos próximos dias a coisa esteja a funcionar a 100%. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto no período antes da ordem do dia se há mais algum assunto. Não havendo, avançamos para o período da ordem do dia. Bom dia a todos. Período da ordem do dia, primeiro ponto. Proposta de adendo ao contrato de transferência de competências e autotransferência de recursos entre o município de Vendas Novas e a Junta de Freguesia de Vendas Novas. Nos termos do número 2 do artigo 38º da Lei nº 50 de 2018, 16 de agosto, os órgãos das freguesias têm as competências aí expressamente referidas transferidas pelos municípios.
De acordo com o preconizado no número 5 do artigo 6º do Decreto-Lei número 57 de 2019, que concretiza a Lei número 50 de 2018, 16 de agosto, os municípios devem comunicar obrigatoriamente à Direção-Geral das Autarquias Locais as deliberações autorizadoras da transferência de recursos para as freguesias para efeitos de inscrição no Orçamento do Estado para o ano seguinte. A comunicação do município é acompanhada de mapa discriminativo de recursos financeiros a transferir para cada freguesia para o período respectivo até ao dia 30 de junho de cada ano, nos termos do número 6 a 8 do mesmo artigo. Foi aprovado pelos órgãos respectivos um contrato de transferência de competência e o respectivo auto de transferência de recursos entre o município de Vendas Novas e a Junta de Freguesia de Vendas Novas, assinado em junho de 2022, e o mesmo foi enviado de acordo com a Lei legal, tendo depois sido revisto por adenda em dezembro de 2022. No que diz respeito às alterações propostas, salientam-se os acertos salariais decorrentes das deliberações recentes do Governo, a revisão de valores de combustíveis e o valor para a formação de recursos humanos contratados. Deve o contrato de transferência de competência respectivo à transferência de recursos ser atualizado para não prejudicar a entidade executante face ao aumento de salários previsto e do preço de equipamentos a adquirir no próximo ano. Propõe-se que a Câmara Municipal aprove a presente proposta de adenda ao contrato de transferência de competências com a freguesia de Vendas Novas e submeta a mesma à consideração da Assembleia Municipal. Muito obrigado, Dr. Helder. Se me permitirem, abordo já as duas propostas de adenda aos contratos com as duas juntas de freguesia. Portanto, como sabem, de acordo com a legislação em vigor, até dia 30 de junho, devem os órgãos próprios pronunciar-se sobre os valores a fixar para o ano 2024 nos contratos de transferência de competências com as freguesias. Reunindo com as duas juntas de freguesia, chegámos aos valores de acerto que agora propomos e, portanto, basicamente, acertos salariais que hoje é possível dos quais é possível ter noção, nomeadamente o aumento salarial de 1% já fixado pelo Governo para este ano, bem como o aumento do subsídio de refeição. No caso da Junta de Freguesia de Vendas Novas, um aumento também para os combustíveis, porque já é possível perceber que há um aumento significativo dos gastos com essa rubrica, bem como a questão da formação dos recursos humanos que foram contratados o ano passado e, portanto, neste momento estão em condições, decorrido que foi o período experimental, estão em condições de participar em ações de formação e, portanto, temos também verba para esse fim e mantivemos, portanto, em todos os outros restantes itens os valores previstos, nomeadamente para equipamentos, manutenção, aquisição de serviços, portanto, todos os restantes foram mantidos. No caso da Junta de Freguesia de Landeira, além dos acertos semelhantes aos da Junta de Freguesia de Vendas Novas, a frisar a retirada de aquisição de equipamento, que basicamente tem a ver com o aspirador elétrico que está a ser adquirido, já está adquirido pela Junta de Freguesia e que, no caso, na Landeira foi considerado que serviria para a dimensão daquela população, enquanto que em Vendas Novas serão necessários mais do que um. Estamos a falar do típico glutão que, no fundo, faz uma varredura, uma aspiração mecânica em vez da tradicional varredura, de forma mais eficaz, mais eficiente e com muito mais conforto também para os trabalhadores que operam esse equipamento. E, portanto, a diferença entre um e outro basicamente é esta, é que na Landeira foi considerado que um equipamento chegaria, ele está para ser entregue muito em breve, o de Vendas Novas já foi entregue e já estão em formação os operadores e, portanto, dar boa nota disto, que depois de hoje discutido e aprovado tem que ser enviado à Assembleia Municipal. Pergunto se há alguma questão em relação aos protocolos. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira questão que ia referir, e penso que vem na linha daquilo que o Sr. Presidente estava a referir, é que, ao contrário do verificado para a Junta de Freguesia de Vendas Novas, onde se verifica um aumento da verba na casa dos 10%, para a Junta de Freguesia da Landeira verifica-se uma redução do valor global em cerca de 14%. Portanto, esta alteração é apenas relativa ao equipamento. Ok. Com a inflação que temos vindo a sentir e não tendo sido aumentado em pelo menos 10% os valores das outras rúbricas, portanto que foram mantidos, como o Sr. Presidente informou, e não foram adequados, como o fardamento, a aquisição de bens e serviços, encargos administrativos, material de limpeza urbana e manutenção de equipamentos em ambos os contratos, esperamos que não se encontre depois efetivamente uma impossibilidade de concretizar bem as tarefas por falta de verbas ou que as juntas tenham de incorrer em custos próprios, ficando limitadas no seu próprio orçamento corrente. Parece-nos que o documento proposto pode voltar a não cobrir custos indiretos, como estes que acabei de referir, incorridos pelas juntas de freguesia na execução das suas competências. Ainda assim, estando aqui enquanto eleitos da Câmara Municipal e partindo dos princípios que as juntas de freguesia estão confortáveis com os contratos aqui apresentados, não iremos obstaculizar. Obrigado, Sr. Vereador Luís. Vereador Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente, e desde já, referindo-me aos dois, dizer que a CDU tem, através dos seus eleitos nas juntas de freguesia, uma intervenção e um papel que procura dar resposta àquilo que é a competência das juntas de freguesia, ou, no caso, as competências transferidas pela Câmara Municipal para as juntas de freguesia, que é isso que estamos aqui a tratar. Por isso, desse ponto de vista, a CDU, tanto aqui na Câmara como nas juntas de freguesia, concorda com esta transferência de verbas para a assunção pelas freguesias de competências, que eram responsabilidade da Câmara, para que sejam cumpridas, mas melhor do que ninguém será lá na junta, os eleitos das juntas, que terão a capacidade de dizer se estes valores são ou não os valores que são corretos. Por isso, concordamos, registrando também a redução no caso da bandeira, mas também compreendendo e assumindo que os eleitos da CDU na junta de freguesia procurarão fazer as reivindicações que considerarem necessárias para dar resposta, para que a junta de freguesia dê resposta aos trabalhos que ficou com a obrigação de fazer a partir da transferência pela Câmara Municipal para as juntas. E bem, no entanto, extravasando um bocado também aquilo que estamos aqui a falar, mas não posso deixar de dizer que no caso sobretudo da freguesia de Vendas Novas, a resposta não tem sido a melhor. Em algumas das transferências que foram transferidas pela Câmara Municipal, sentimos que a resposta poderia ser melhor, mas também, como disse, lá na Junta de Freguesia, os eleitos da CDU farão essa exigência à senhora Presidente da Junta de Freguesia para que a Junta de Freguesia preste um melhor serviço às populações. Obrigado. Muito obrigado, Vereador Tiago. De forma muito breve, a questão dos valores. Portanto, nós, quando nos sentamos com os dois de freguesia, pegamos basicamente na execução do ano anterior e pegamos na execução do primeiro semestre, porque é mais ou menos a que já temos concluído e, portanto, fazemos uma extrapolação, sendo que, e não é novo, sabemos que em dezembro vamos ter que fazer novamente uma revisão porque não sabemos quais são os aumentos salariais, por exemplo, que o Governo vai fixar para o ano de 2024, embora haja um anúncio no lei. E, portanto, temos sempre essa flexibilidade contratual com os juntas de freguesia para ajustar, num segundo momento, aquilo que fica definido para o ano de 2024, sendo que legalmente temos que o fazer agora, até antes de sabermos os salários, para que a DGAL possa carregar na aplicação aquilo que é, e no Orçamento de Estado. Basicamente o que eles fazem é aproveitar estes dados já para o Orçamento de Estado e, desta forma, termos já uma verba definida. Revemos o contrato sempre que tivermos que rever, sendo que ao dia de hoje, em que estamos a aprovar, ao mês de junho, em que nos reportamos, os valores que estão aqui serão suficientes para 2024. E, portanto, isto não é alheio, portanto, àquilo que é a realidade da execução das competências que as juntas de freguesia têm, que têm há vários anos e, portanto, nas quais também têm alguma experiência. Vereador Tiago, em relação à questão dos eleitos estarem confortáveis com o mandamento de acordo, portanto, isto é um acordo bilateral com as juntas de freguesia, que depois ambas as assembleias terão que avaliar. No caso da Landeira foi muito simples, claro que um aspirador daqueles, onde não há nenhum atualmente, portanto, um chegará, porque temos um operador e, portanto, o operador, em vez de andar com a vassoura, vai andar com um aspirador muito mais eficaz, muito mais eficiente, e para a dimensão urbana da Landeira, aquilo que estimamos é que chegue. Caso verifique que um é insuficiente, bem como os recursos humanos, bem como os restantes meios, temos problema nenhum e revemos, portanto, os acordos. Em relação à Junta de Freguesia de Vendas Novas, eu queria aqui até fazer uma ressalva. Eu acho que Vendas Novas não andava tão limpa há tanto tempo que eu tenho que destacar o papel que estas equipas estão a ter no terreno depois das contratações que a Junta de Freguesia fez. A verdade é que Vendas Novas hoje está bem mais limpa do que estava o ano passado por esta altura e as coisas andam bem melhores e isso deve-se em exclusivo às equipas que estão no terreno a assumir estas competências e, portanto, dar essa boa nota também, agradecendo, portanto, a intervenção. Pergunto se, apesar de estarmos a discutir em conjunto, a votação terá que ser em separado, como sabem. Pergunto se há mais alguma questão que queiram ver esclarecida. Então, colocava à votação a proposta para a Junta de Freguesia de Vendas Novas e pergunto se há votos contra, se há abstenções. Portanto, está aprovado por maioria com a abstenção dos eleitos do PSD e penso que a da Landeira será semelhante e, portanto, estão os dois aprovados, então, por maioria. Terceira alteração modificativa, revisão ao Orçamento PPI-PAM 2023. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal aprove e submeta à aprovação da Assembleia Municipal uma alteração modificativa, revisão ao Orçamento PPI-PAM 2023 com as seguintes características. Alterar a receita, aumentando a mesma no montante global de 294.876 euros. Reforçar a despesa no mesmo montante de 294.876 euros, distribuir-se da seguinte forma.
O Plano Plurianual de Investimentos é reforçado em 249 mil euros. O Plano de Atividades Municipais é reforçado em 20.267 euros, havendo também um aumento nos anos seguintes na atividade criada de refeições escolares. As dotações da despesa corrente sem plano, diretamente ao orçamento, são reforçadas em 25.609 euros. Face às alterações acima referidas, demonstra-se o cumprimento da regra do equilíbrio orçamental. Muito obrigado, Dr. Helder, sobre esta revisão ao orçamento, agora designada alteração modificativa de acordo com o novo enquadramento legal. Portanto, nós reforçámos o orçamento com base naquilo que está explicado no documento, sobretudo por dois motivos. O aumento das verbas das transferências de competências, que assinalamos com bom grado, portanto, nomeadamente na área social, e a questão dos projetos financiados, no caso um ao PRR, que nos mereceu também a necessidade de reforçar as verbas constantes no orçamento. Da parte da despesa, portanto, quer ao nível do investimento, quer ao nível das atividades, quer ao nível das despesas correntes, há um ajuste, portanto, de acordo com o que está no documento, sobretudo motivado com a questão salarial dos acertos necessários, mas também aproveitando este momento e porque havia outras modificações necessárias a fazer em sede de revisão, alterámos mais alguns projetos, sendo que não põe em causa nenhum dos projetos que tínhamos previsto para o ano 2023 ao nível da aprovação orçamental em dezembro do ano passado. E, portanto, estou disponível para algum esclarecimento que queiram fazer. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer que, estruturalmente, esta revisão ao orçamento não altera a nossa interpretação relativamente ao documento, pelo que eu diria que, de uma forma leal e responsável, iremos manter aquele que tem sido o nosso sentido de voto e aquela que foi a negociação que estabelecemos no final do ano de 2022, para que em 2023 a Câmara Municipal possa ter estabilidade governativa e possa usar todos os meios que tem à sua disposição a favor da comunidade. Este facto não nos impede também de fazer aqui alguns comentários em relação não só à revisão do orçamento, mas também às alterações que são promovidas ao orçamento, que me parece importante que fiquem registados, até para memória futura, porque havendo uma abstenção da nossa parte não significa que estejamos de acordo com tudo e que não entendamos que há coisas que podem e devem ser melhoradas. E nesse sentido, começar por referir um acréscimo de investimento associado à extensão do quartel dos bombeiros, e aqui, Sr. Presidente, dizer-lhe que é uma infraestrutura que tem demorado muito mais tempo do que aquilo que foi previsto a colocar ao serviço da comunidade, uma infraestrutura que continua a necessitar de financiamento público que não foi previsto no projeto inicial e temos uma obra, na nossa interpretação, pronta a usar, mas cuja programação foi de tal forma mal feita que o quartel continua desocupado. São centenas de milhares de euros dos vendasnovenses que estão naquele espaço e que não estão ao serviço da comunidade há demasiado tempo. Uma segunda linha associada à requalificação do parque escolar e aqui, Sr. Presidente, temos já algum receio de que as verbas que estão alocadas neste momento a investimentos no parque escolar possam não ser suficientes para aquilo que venham a ser as solicitações da nossa comunidade ao longo do próximo ano. Nós temos, por um lado, um crescimento da população que é muito alavancado por um saldo positivo do ponto de vista migratório. Temos uma provável transferência de alguns alunos do pré-escolar do Colégio Laura Vicunha para as escolas públicas e temos uma futura abertura do Centro de Acolhimento de Refugiados que, julgamos nós, em conjunto, irão colocar mais pressão sobre as infraestruturas da educação do concelho. E temos a certeza de que será comum a nós e, pelo menos, ao Executivo, esta preocupação de acautelar que a comunidade educativa tem as melhores condições para que os projetos sejam concluídos com sucesso e que os nossos alunos tenham as melhores condições de acesso à educação. E preocupa-nos muito os valores que temos previstos aqui para investimento, se serão ou não suficientes para aquilo que é a necessidade futura e não estamos a falar de prazos muito longos em termos de infraestruturas. Uma terceira linha que me parece importante, e para concluir, Sr. Presidente, há aqui uma redução de verbas associada à conservação e manutenção da rede viária e às redes hidráulicas, obviamente porque se conseguiram executar os trabalhos com valores abaixo daquilo que tinha sido inicialmente orçamentado. No entanto, são duas áreas em que quem circula e quem conhece Vendas Novas sente que existe uma necessidade
recuperamento e de investimento. E aquilo que lamentamos é que, apesar de haver estas sucessivas necessidades de intervenção, não existe ainda uma planificação que permita utilizar este saldo remanescente precisamente a investir nestas áreas. Aquilo que desejamos é que no futuro sejam alocadas mais verbas para estas duas áreas que me parecem neste momento demasiado estruturais para não lhes darmos a atenção que a nossa interpretação lhe é devida. Muito obrigado, vereador Ricardo. De forma muito sucinta, dizer que em relação ao quartel dos bombeiros, portanto, nós sempre dissemos que estaríamos cá para aquilo que fosse necessário para apoiar a corporação e, portanto, é o que me compete dizer nesta fase aqui em reunião de Câmara. Portanto, o fórum para debate em relação ao quartel não é esta em sede de revisão, não é orçamento, mas dizer que estamos a acompanhar e que, felizmente, a perspectiva que temos é de muito em breve estarmos a ver os nossos bombeiros a utilizar uma infraestrutura que potenciamos também com o investimento de todos os vendas novenses. Em relação às escolas, o Sr. Vice-Presidente poderá acrescentar alguma coisa, mas dizer que a verba que está estimada para este ano conta com um princípio que é o da previsibilidade de execução este ano. Quer dizer o quê? Quer dizer que até ao final do ano nós temos ainda que fazer a preparação de caderno de encargos para o levantamento e para a execução de projeto técnico de todas as escolas que ainda o carecem. Estamos a falar da secundária, da EB1, dos Campos da Rainha, portanto, sobretudo estas, e a da Landeira, e dos amigos da Landeira. Portanto, estas escolas vão ser alvo de um único concurso para levantamento e projeto de requalificação e, portanto, elaborar as peças documentais dos procedimentos, lançar os procedimentos e adjudicar e depois começar a executar. A previsão é e eventualmente gastarmos nesta verba, se calhar nem toda. E, portanto, há um processo que está neste momento em curso na Câmara Municipal que é, de um ponto de vista político, podemos dizer o que é administrativo. Portanto, não estamos ainda a executar os projetos. E, portanto, quando for adjudicado, só aí é que podemos começar a usar esta verba. E, portanto, atendendo a que estamos em quase julho, não se prevê que seja necessário mais verba para este ano. Quer dizer o quê? Que no orçamento do próximo ano teremos verbas portanto, que espelhem já o valor do concurso que lançarmos. Por último, e para não me alongar muito, a questão da rede viária e da rede de águas, o planeamento, efetivamente, na rede de águas, ele existe. Portanto, nós fizemos um trabalho nos últimos 3 anos com a EPAL muito importante de levantamento de necessidades da nossa rede. E, portanto, ao nível técnico, nós sabemos o que é que temos para fazer. Portanto, a primeira fase deste trabalho vai iniciar-se. Aliás, foi daí que, desse concurso, que sobraram algumas verbas que podemos usar agora, que é a sectorização da nossa rede de águas, que vai aumentar a resiliência da rede, reduzir as pressões e, em caso de intervenção, incomodar muito menos pessoas que naquela zona poderiam e tinham que ser incomodadas com o corte de água. E, portanto, aquilo que estamos a fazer numa primeira fase é sectorizar a rede e isso sabemos precisamente. De seguida, e segundo a informação técnica de que dispomos, é necessário avaliar a rede ao nível da sua necessidade de investimentos, nomeadamente na substituição das condutas mais antigas, e esse trabalho é um trabalho que está a ser feito, mas não está concluído e, portanto, para o qual não temos sequer uma previsão de investimentos, embora tenhamos uma estimativa por alto na casa dos milhões e, portanto, estamos a falar que de 18 mil euros não é que não façam diferença, ajudariam certamente, mas para isso é preciso desenhar um plano primeiro e esse trabalho está a ser preparado entre os nossos técnicos, os técnicos da EPAL, que nos têm auxiliado, e aqui uma palavra também de apreço pela empresa pública que nos está a auxiliar nestes trabalhos com o know-how técnico que tem e que é muito mais especializado do que o nosso na Câmara Municipal de Vendas Novas, embora os nossos engenheiros estejam a acompanhar e a fazer um trabalho também ele de salutar relevância. Em relação à rede viária, nós estamos a concluir o plano plurianual de pavimentações de que falávamos, bem como o de manutenção e, portanto, sim, estas verbas são as remanescentes dos processos que tínhamos em curso das obras anteriores e temos, como o vereador Ricardo sabe, o procedimento para as pavimentações de ano que muito em breve traremos a reunião de Câmara para o lançamento do concurso que dizem respeito à feitaria Bombel e, portanto, é o que temos previsto para este ano com as verbas inscritas no orçamento da Câmara Municipal e, portanto, acho que, grosso modo, justifiquei, acrescentei todos os pontos. Não sei se o Vice-Presidente quer acrescentar alguma questão em relação ao Parque Escolar Municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, temos vindo a assistir a um aumento da população em Vendas Novas, que decorre não apenas do aumento da população imigrante, mas também da população nacional.
Este ano letivo, que se iniciará em setembro, teremos já todas as salas de primeiro ciclo completas. A questão da imigração não coloca especial problema na gestão das salas do primeiro ciclo, mas coloca no segundo ciclo e terceiro, principalmente, tendo em conta que as aulas de português de língua não materna têm de ter espaços próprios, o que dificulta a gestão das salas nas escolas do agrupamento. Nós estamos não só a pensar na requalificação destes espaços que vêm identificados, nomeadamente a ampliação da EB1 e secundária, que permitirá facilitar essa gestão de salas, mas também a ampliação dos Campos da Rainha, para abrirmos 2 turmas de jardim de infância no futuro naquela escola. Mas também estamos a colocar muito seriamente em cima da mesa a necessidade de construirmos uma escola nova, de raiz em Vendas Novas, para que possamos acomodar mais facilmente este crescimento populacional e de alunos do primeiro ciclo que nós acreditamos ser permanente. Obviamente que a gestão que é feita no colégio também tem consequências na escola pública, porque a variação positiva ou negativa dos preços faz com que entrem ou saiam mais crianças para o ensino público. Nos últimos 2 anos tivemos uma grande pressão de transferências do colégio para as escolas públicas, mas o que é facto é que os dados que nós temos indicam que o primeiro ciclo está cada vez mais pressionado com o aumento da população escolar, e daí esta necessidade de nós construirmos muito provavelmente uma escola em médio prazo de raiz. Agora, a sua localização em concreto depende aqui de alguns loteamentos que nós tenhamos de índole privada. Nós queríamos construí-la na zona mais nascente da cidade, mas é uma questão que vamos ter de decidir, ver com proprietários de terrenos uma maneira mais eficiente e benéfica financeiramente para o município, para localizarmos lá a futura escola. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. O vereador Ricardo tinha solicitado a palavra. Muito obrigado. Este tema da educação e da pressão sobre as infraestruturas escolares é um tema que nos diz muito e sobre o qual já conversámos aqui em anteriores reuniões de Câmara Municipal, e já na altura nós alertávamos para a necessidade de levantar aquelas que eram as necessidades e de se planificar com a maior brevidade possível os investimentos necessários para acomodar ou pelo menos minimizar esta pressão que se vai fazendo sobre as infraestruturas, sem prejuízo de uma planificação, de um investimento mais estratégico, que é a construção de uma nova escola, e que naturalmente, em função dos dados que existem, poderá naturalmente ser equacionada. Há aquelas que são as necessidades imediatas, e aquilo que nós sentimos daquilo que vamos conversando com a comunidade educativa, aquilo que vamos sentindo também das visitas que fazemos às escolas, é que existe uma cada vez maior pressão e antevemos que isso se possa agravar num curto prazo. Os senhores têm essa informação também, e aquilo que incentivamos neste caso é que, para mitigar a pressão mais imediata, que sejam adotadas medidas, e é nesse sentido a nossa intervenção, sem prejuízo de investimentos futuros mais estratégicos. Portanto, há uma pressão imediata que vai acontecer já no início do próximo ano letivo. Os senhores têm os dados que nós também temos, e obviamente, e também têm as informações que, não sendo concretas e objetivas, são aquelas que nos chegam do sentimento que temos da conversa que vamos tendo com as pessoas, nomeadamente com a comunidade educativa. Sr. Presidente, relativamente às águas, nós não tínhamos a expectativa de resolver com 18 mil euros um problema de milhões, mas também sabemos que a Câmara Municipal não executará um plano de uma intervenção de milhões num ano na rede de águas. Portanto, terá que ser sempre uma intervenção faseada, estruturada, até para evitar constrangimentos de maior para a comunidade. Portanto, aquilo que nós desejamos é que haja uma planificação e que esse investimento seja feito de forma gradual, e obviamente que 18 mil euros não dará para fazer uma extensão muito grande, mas daria para fazer alguma coisa. Aquilo que queremos aqui reforçar
com esta nossa intervenção é que existe uma necessidade de investimento na manutenção e conservação deste tipo de infraestruturas que vai consumir fatias significativas, certamente, do orçamento ao longo dos próximos anos e que reduzirá a capacidade de investimento do município em outras áreas, diria que para crescimento ou para novas valências, novas atividades do município, porque vai ter que também dedicar-se a manter as infraestruturas que tem e que, como todos sabemos, pela idade que têm, vão se degradando e que precisam de investimentos. Muito obrigado, vereador Ricardo. Eu sou sobre esta questão. Sobre estas duas questões, e só para encerrarmos, portanto, em primeiro lugar, registar com agrado o crescimento populacional do Conselho de Vendas Novas, ou seja, é uma pressão que qualquer Presidente de Câmara e qualquer eleito numa Câmara Municipal quer ter, que é a população está a aumentar, a comunidade escolar está a aumentar, Vendas Novas continua com os índices de atratividade que sempre teve e, portanto, esse é um bom indicador. Tínhamos nós agora a capacidade, enquanto Câmara Municipal, de acompanhar esse crescimento e dar condições à nossa comunidade. Em relação à questão das águas, o vereador Ricardo tem toda a razão, 18 mil euros serviriam sempre para alguma coisa, quanto mais não fosse substituir um troço, por muito pequeno que fosse. A questão é que entendemos que, sendo necessário dinheiro nesta revisão para reforçar, nomeadamente, a questão dos projetos das escolas e, portanto, um conjunto de projetos que estão aqui sinalizados, que esse dinheiro, tendo sobrado daquilo que era o planeamento que tínhamos feito, que deveria ser alocado até para não fazermos intervenções ad hoc. Tudo o que menos queremos é andar a cortar troços de estradas do Conselho para substituir condutas de abastecimento que não são as mais importantes e, portanto, daí eu dizer é preciso estudar, portanto, termos um planeamento com dados técnicos suficientes para que, ao longo dos anos, possamos ter uma visão de investimento no território. Com uma noção clara. Esse trabalho tem que ser feito até meados do ano que vem, por um motivo muito simples, quadro comunitário. Portanto, nós temos a arrancar as candidaturas ao PT 2030, sabemos que há verbas disponíveis para os investimentos em baixa, mas isso será alvo, certamente, de uma discussão um pouco mais adiante no tempo, aqui na Câmara Municipal, porque temos informação que há algumas verbas disponíveis e, portanto, os estudos, as nossas análises têm que estar prontas até meados do ano que vem para que possamos depois não perder as oportunidades de financiamento para fazer aquilo que sozinhos não conseguiremos fazer de certeza. Portanto, registrar com agrado esta discussão é salutar e, portanto, dar essa boa nota que com a abstenção do PSD e penso que da CDU, a revisão, com a abstenção, vai ser enviada então à Assembleia Municipal. Pré-Jornadas Mundiais da Juventude, proposta de acordo de colaboração. Serve a presente proposta para estabelecer um acordo de colaboração entre o município de Vendas Novas e a fábrica da Igreja Paroquial de Santo António de Vendas Novas, com vista a definir as responsabilidades de cada uma das entidades na coorganização dos dias da Diocese das Pré-Jornadas Mundiais da Juventude 2023. Este evento irá trazer ao território municipal cerca de 250 jovens de diferentes nacionalidades, de 26 a 30 de julho, onde será proporcionado um programa próprio que está desenvolvido pelo Comitê Organizador Paroquial de Vendas Novas e onde é essencial o apoio do município. Muito obrigado, Dr. Helder. Passar a palavra aqui ao Sr. Vice-Presidente, que tem a área da juventude. Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta de acordo que nós aqui trazemos, que, entretanto, enviámos uma versão atualizada com apenas pequenas alterações de nomenclatura, é uma proposta que nós temos vindo a debater há alguns meses com a organização, aqui naquilo que são os apoios do município, que, acima de tudo, passam, de grosso modo, pelas refeições, algumas atividades, e também, eventualmente, no apoio às dormidas, caso se confirme a indisponibilidade do regimento. Ainda há alguns detalhes que nós ainda estamos a finalizar e, portanto, no futuro poderá vir a haver a necessidade de trazermos aqui uma adenda a este acordo, mas queríamos já firmar aquilo que está certo e eventuais detalhes que ainda estejam por acabar de combinar com a organização, trazemos posteriormente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunta em relação a esta matéria se há alguma questão. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso que não contava intervir, portanto, nós iremos votar favoravelmente o documento que está proposto. E saudamos o facto da Câmara Municipal se associar a uma iniciativa que, independentemente de ter caráter religioso, tem um impacto de âmbito nacional e sabemos que, um pouco por toda a região, existem municípios que estão a colaborar e obviamente que saudamos o facto de Vendas Novas também estar envolvido nesse processo positivo. Aquilo que queríamos perceber, Sr. Vice-Presidente, esta sua intervenção comentou que existem algumas questões por afinar.
mas são questões que têm impacto naquilo que está aqui corporizado no documento, estruturalmente, ou são questões de pormenor? Só para nós entendermos o que é que estamos aqui a falar em termos de votação. Muito obrigado, Vereador Ricardo. Sr. Vice-Presidente. Há algumas questões, eu diria que se calhar a necessidade de uma adenda até pode nem se concretizar. Há pequenas questões que têm a ver com o número de refeições que nós podemos sentir a necessidade de trazer aqui como adenda. Nós fazemos aqui uma estimativa daquilo que são os números atuais, mas mais próximo da data poderemos ter uma noção mais concreta e realista. Poderá também haver a necessidade de fazer algum tipo de atividade adicional àquilo que está aqui previsto. Portanto, são ainda alguns assuntos que estamos a fechar com a Comissão Organizadora, mas eu diria que, de grosso modo, não será nada que seja muito diferente daquilo que está aqui espelhado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Só até acrescentar que o Regimento de Artilharia, por exemplo, está neste momento em vias de dar as dormidas para estes jovens poderem ter mais conforto na estadia cá. No entanto, também há a possibilidade da mobilização do Regimento para albergar, por exemplo, elementos da Polícia de Segurança Pública que vão dar suporte ao evento todo em Lisboa e em Loures e, portanto, essas decisões que são de âmbito nacional podem condicionar aquele que é o acordo que temos em mãos e, portanto, o Sr. Vice-Presidente muito bem, dando aqui já esse caráter de flexibilidade necessário a um documento que vamos assinar agora, mas que pode ser alvo de ajustes ao longo do tempo. Falta um mês, grosso modo. Falta um mês, grosso modo não, falta mesmo um mês para acolhermos estes jovens e, portanto, temos que dar essa flexibilidade e termos essa noção que o que é atualmente a envergadura de um evento desta dimensão pode carecer desse ajuste e, portanto, sinalizar já essa possibilidade de o fazermos. Com o voto favorável, então, do PSD e da CDU, portanto, damos o documento como aprovado por unanimidade. Estamos no período do expediente. Presente para a apreciação e votação a ata número 8, respeitante à reunião da Câmara Municipal realizada no dia 4 de abril de 2023. Muito obrigado. Pergunto se há alguma questão em relação à ata. O vereador Tiago, abstenção. Portanto, está aprovada por maioria, sendo que eu não voto. Fornecimento contínuo de bens alimentares para a confecção de refeições escolares. De acordo com o número 1 do artigo 35º do Decreto-Lei 21/2019, 30 de janeiro, o fornecimento de refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário é gerido pelas câmaras municipais. Foi também decisão do Executivo Municipal que as refeições escolares passassem a ser confeccionadas pelo município. Neste sentido, é necessária a aquisição de bens alimentares para a confecção das refeições escolares. Assim, propõe-se a aprovação da abertura de concurso público para fornecimento contínuo de bens alimentares para a confecção de refeições escolares para os refeitórios escolares da EB1 e EB2 no ano letivo 2023-2024, a aprovação das respectivas peças procedimentais, programa de concurso e caderno de encargos e a nomeação do júri do procedimento. O concurso tem um preço base de 150.000 euros, sendo dividido em 3 lotes. Lote 1, carne, lote 2, congelados, pescado, hortícolas e lote 3, produtos de mercearia. A presente deliberação de aprovação do concurso público e de aprovação das respectivas peças do procedimento fica condicionada à aprovação pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal da revisão ao Orçamento Municipal que dotará o mesmo de verba para o efeito, designadamente na classificação económica 216, em atividade a criar para o efeito no Plano de Atividades Municipal. Muito obrigado, Dr. Helder. Passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente, sendo um assunto da área da educação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprindo aquilo que tinha sido o nosso objetivo de fazer a produção das refeições por meios próprios, o que trazemos aqui é uma proposta de abertura de concurso público para o fornecimento dos bens para a produção dessas refeições. Relativamente a outros assuntos deste tema, os procedimentos concursais também estão a andar de acordo com o previsto para termos as pessoas, se tudo correr bem, no início de setembro, a trabalhar no refeitório, no caso do centro educativo, e, portanto, também a questão das distribuições estão todas asseguradas. Temos só pendente uma questão relativamente à landeira, em que aguardamos a resposta da Associação dos Amigos da Landeira, que esperamos que seja positiva para eles fornecerem as refeições à escola, já que são vizinhos e produzem para eles próprios. Acho que fará todo o sentido, e tendo em conta que o município ajuda muito aquela associação, também acreditamos que a associação irá ajudar o município neste assunto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação a esta matéria. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente, e ao Sr. Vice-Presidente pela introdução ao tópico.
efetivamente o lançamento do concurso vem enquadrado naquilo que foram os pressupostos anteriormente assumidos pela Câmara Municipal, com o objetivo de melhorar a qualidade das refeições escolares e prestar um melhor serviço à comunidade educativa, que é também aquilo que é a missão do município na gestão da componente escolar e, portanto, não iremos, obviamente, obstaculizar. No entanto, apenas para termos uma visão de planeamento e perguntar ao Sr. Vice-Presidente se, sobre este tópico em específico, a confecção própria de alimentos, se já tem alguma perspectiva sobre a variação de custos desta solução face à assumida anteriormente, ou seja, se constituirá uma solução mais económica ou mais cara que se tinha anteriormente, e em termos de valores concretos, se conseguiria especificar os custos anteriores e qual é que é a estimativa de custos que iremos ter com esta solução. Obrigado, vereador Luís. Vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nem ia intervir sobre este ponto, valorizar esta medida, até uma proposta da CDU. A seguir a esta intervenção do vereador Luís Matias, não posso deixar de dizer que a CDU lamenta profundamente que a preocupação do PSD seja a diferença entre os custos desta forma, que vai prestar um melhor serviço às crianças, que vai prestar um melhor serviço aos trabalhadores e que vai certamente representar melhor qualidade. Lamentamos isso, somos a favor desta medida. Não é de todo, certamente, a diferença de custos que estará aqui em causa. É um melhor serviço às crianças do Conselho de Vendas Novas, à população do Conselho de Vendas Novas e àqueles que vão trabalhar na cantina do Centro Educativo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado. Relativamente aos custos, nós, em princípio, teremos uma redução dos custos. Ainda não é certo porque isto é um concurso que vamos abrir, portanto vai depender do valor que os candidatos derem para cada um destes lotes, mas as contas que nós fizemos não apresentam, ou pelo menos não apresentarão um aumento dos custos, um aumento que seja significativo. Nós fizemos as contas às captações que temos com estes valores, juntamos os custos com o pessoal, portanto não andará muito longe daquilo que é o orçamento atual para estas refeições. Aproveito também para dizer algo que não tinha informado, de que este concurso também foi preparado com o auxílio de uma nutricionista que nós temos contratado em regime de prestação de serviços, que tem-nos ajudado com a revisão das ementas dos alunos e da quantidade que cada aluno deverá, dependente dos ciclos, deverá consumir nestas refeições, e também tem desenvolvido algumas atividades junto das nossas crianças, especificamente no primeiro ciclo, o que achamos que também é uma mais-valia para a nossa comunidade escolar. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado ao Sr. Vice-Presidente pela informação. O papel da Câmara Municipal é a gestão política do município. E a informação que o Sr. Vice-Presidente deu era exatamente aquela que nós tínhamos como objetivo assumir, que era perceber qual é que era o peso em termos económico de uma solução face à outra. Nunca pronunciámos sobre a mesma, até porque iremos votar favoravelmente o tópico, porque consideramos que o objetivo da Câmara é garantir refeições de qualidade e um melhor serviço à comunidade educativa. Mas enquanto decisores e enquanto políticos, não nos podemos pôr alheios àquilo que é o custo ou não de qualquer uma das decisões. Obrigado, Sr. Vereador. Vereador Tiago. O objetivo da Câmara é prestar... o objetivo é diferente, desde logo, em função dos partidos políticos que aqui defendemos, do ponto de vista da CDU. O objetivo é prestar refeições de qualidade às crianças, é prestar um serviço digno, mas é também garantir que as pessoas que lá trabalham têm condições dignas de trabalho, não são despedidas em julho, não são despedidas em agosto, não são despedidas em dezembro. E é com toda a certeza que eu afirmo que um serviço digno e de qualidade às crianças do nosso Conselho é assumindo a Câmara a gestão da cantina escolar, e será esse o caminho que permitirá uma melhor qualidade às crianças e àqueles que lá trabalham. Não é surpreendentemente, mas previsivelmente, por aquilo que o Sr. Vice-Presidente aqui disse, acabar com a precariedade, afinal, até reduz os custos. É um facto, porque deixamos de necessitar de estar a financiar uma empresa privada
privada para estar a receber dinheiro público para depois pagar aos trabalhadores, melhoramos as condições daqueles trabalhadores, melhoramos a qualidade às crianças. Certamente, e se formos depois, no ano que vem, fazer a comparação daquilo que foram os custos com as refeições escolares, né, em 2021 ou em 2020, certamente vamos descobrir que em 2023, em 2024 e em 2025 vão ser muito mais caras, nomeadamente pela subida justa dos salários, que é muito pouco, mas também pela subida dos preços alimentares, em alguns casos em 30% e em 40%, e que vão agora recair sobre a Câmara Municipal e que obrigarão a despesas muito mais elevadas com a alimentação, não por o serviço deixar de ser externalizado e passar para a Câmara Municipal, mas pelo aumento do custo de vida. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Pergunto se há mais alguma questão a debater. Pergunto então, em termos de votação, se há votos contra, abstenções. Estamos todos de acordo então com o documento. Está aprovado por unanimidade. Procedimento com contratação pública, concurso público para empreitada de requalificação de 4 armazéns no COPAI. Decorrido o concurso público para empreitada de requalificação de 4 armazéns no COPAI, através da plataforma eletrónica, submete-se as propostas apresentadas pelo concorrente, o relatório preliminar e o relatório final, elaborados pelo júri do procedimento, e minuta de contrato a celebrar a aprovação da Câmara Municipal. A proposta a submeter à adjudicação é da empresa Vestígios e Lugares, Construções Limitada, com o valor de 173.832,21 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal de 6%. O prazo da execução da empreitada é de 105 dias seguidos. Propõe-se a nomeação da engenheira Cláudia Polónia como gestora do contrato para acompanhamento da empreitada nos termos previstos no artigo 290A do Código dos Contratos Públicos. Muito obrigado, Dr. Helder. A Câmara Municipal já tinha aprovado o lançamento dos procedimentos para a conclusão dos armazéns no estaleiro municipal. Temos a proposta então do júri de adjudicação à empresa melhor posicionada e, portanto, pergunto se há alguma questão que queiram esclarecer. Penso que não haverá votos contra, por abstenções do PSD e da CDU, portanto está aprovado por maioria. Noites de verão, proposta de isenção de taxas municipais. O Serviço de Cultura e Juventude propõe que a Câmara Municipal aprove a isenção do pagamento de taxas referentes às licenças obrigatórias da responsabilidade do município para as atividades culturais e recreativas previstas para o mês de junho, julho e agosto, promovidas pelas associações e coletividades do Conselho com o apoio do município de Vendas Novas e que se insiram no programa das Noites de Verão 2023. O valor global estimado para esta isenção é de 479,80 €. Muito obrigado, Dr. Helder. Até de acordo com aquilo que eu já tinha dito aqui numa reunião anterior sobre esta questão das licenças de ruídos, portanto, propunhamos que tomássemos uma decisão para todo o programa das Noites de Verão, para que não tivéssemos que depois que exigir a cada uma das entidades que colaborem com a organização, com a Câmara Municipal nos eventos, para submeter um a um os pedidos e, portanto, desta forma, também aliviar a carga administrativa sobre os nossos serviços com uma deliberação única. Portanto, pergunto se há aqui alguma questão. Estamos todos de acordo, penso eu, em relação a esta matéria, portanto está aprovada por unanimidade. Festas da Landeira 2023, impressões de senhas e cartazes. Presente proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, a 3 de junho de 2023, a autorizar a impressão de senhas e cartazes para a Comissão de Festas da Landeira, face à importância do evento para o desenvolvimento cultural da freguesia, à urgência da impressão para início da promoção do evento, não sendo possível a Câmara Municipal deliberar em tempo útil, e ao facto da Câmara Municipal ser parceira com o organizador do evento. O valor global das impressões é de 247,38 €. Muito obrigado, Dr. Helder. Se me permitirem, abordo já os pontos seguintes, que são todos de isenções ou ratificações de despachos de isenções. Portanto, temos o do pedido da Juventude Socialista para o Pavilhão Municipal para a organização do torneio, em que eu e o Sr. Vice-Presidente nos ausentamos e não participaremos na votação, e depois as de licença especial de ruído e recinto improvisado, nomeadamente da ICVN e da Associação de Moradores da Feiteira e do GDRA, portanto, que solicitaram e que foram alvo de despachos de aprovação e que vêm agora à ratificação. E, portanto, pergunto em relação a estes processos se há alguma questão. Com exceção, então, da Juventude Socialista, em que eu e o Sr. Vice-Presidente não participaremos, pergunto se há votos diferentes também para as votações. Estão todas aprovadas por unanimidade e agora nós ausentamos só um bocadinho para que possam votar em consciência os três, mas eu penso que se dispensarem, muito bem. Mas é um formalismo que só é dispensável se assim o autorizarem e, portanto, penso que a votação será similar, então. Muito bem, ficará registado em ata, então, que nós não participamos.
Águas e Saneamento, o consumidor número 12.093 solicita o pagamento da fatura de água número 23.799 no valor total de 100,06€, acrescido de juros de demora, em 6 prestações mensais. O Regulamento Municipal em vigor permite o pagamento faseado até ao máximo de 6 prestações. Pergunto se há alguma questão em relação a este plano de pagamentos. Não havendo, penso que estamos todos de acordo também. Está aprovado por unanimidade. Resumo diário de tesouraria. Apresenta o resumo diário de tesouraria respeitado ao dia 26 de junho, cujo saldo é de 2.391.660,07€, correspondendo a 2.048.721,20€ a dotações orçamentais e 342.939,47€ a dotações não orçamentais. Muito obrigado. Pergunto se há alguma questão em relação ao resumo diário de tesouraria. Não havendo a Câmara Municipal tomou conhecimento, não havendo público presente, não há intervenções do público, passaríamos à leitura da minuta da ata. Aos 27 dias do mês de junho do ano 2023, na Sala de Sessões, edifício do Espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal, tendo estado presente todos os seus membros. Presidente Luís Dias, Vice-Presidente Valentino Cunha, Vereadores Ricardo Videira, Tiago Aldeias e Luís Matias. Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião, eram 9h30. No período antes da ordem do dia, usaram da palavra todos os membros presentes. Período da ordem do dia, proposta de adendo ao contrato de transferência de competências e ao de transferência de recursos entre o município de Vendas Novas e a Junta de Freguesia de Vendas Novas. A Câmara Municipal liberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e com votos a favor do vereador Tiago Aldeias, do Vice-Presidente Valentino Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a proposta de adendo ao contrato de transferência de competências e ao de transferência de recursos entre o município de Vendas Novas e a Junta de Freguesia de Vendas Novas, submetendo a mesma à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Proposta de adendo ao contrato de transferência de competências e ao de transferência de recursos entre o município de Vendas Novas e a Freguesia de Landeira. A Câmara Municipal liberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e com votos a favor do vereador Tiago Aldeias, do Vice-Presidente Valentino Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a proposta de adendo ao contrato de transferência de competências e ao de transferência de recursos entre o município de Vendas Novas e a Freguesia de Landeira, submetendo a mesma à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Terceira alteração modificativa ao Orçamento PPI-PAM 2023. A Câmara Municipal liberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias e com votos a favor do Vice-Presidente Valentino Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a terceira alteração modificativa, a revisão ao Orçamento PPI-PAM 2023, submetendo a mesma à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Pré-Jornadas Mundiais da Juventude, a Câmara Municipal liberou por unanimidade aprovar a proposta de acordo de colaboração entre o município de Vendas Novas e a Paróquia de São Domingos de Sá. Peço desculpa. A fábrica da igreja. A Câmara Municipal liberou por unanimidade aprovar a proposta de acordo de colaboração entre o município de Vendas Novas e a fábrica da Igreja Paroquial de Santo António de Vendas Novas, com vista a definir as responsabilidades de cada uma das entidades na coorganização dos dias da Diocese das pré-jornadas mundiais da Juventude 2023. Atas. Foi lida e aprovada por maioria com a abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor do vereador Ricardo Videira e Luís Matias e do vice-presidente Valentino Cunha, a ata número 8, respeitante à reunião realizada em 4 de abril de 2023. Não participou na discussão e votação o presidente Luís Dias por não ter participado na reunião em causa. Fornecimento contínuo de bens alimentares para confecção de refeições escolares. A Câmara Municipal liberou por unanimidade a aprovar a abertura de concurso público para fornecimento contínuo de bens alimentares para confecção de refeições escolares para os refeitórios escolares da EB1 e EB2 no ano letivo 2023-2024, aprovar as respectivas peças procedimentais, programa de concurso e caderno de encargos e aprovar a nomeação do júri do procedimento. B. Determinar que a presente liberação da aprovação do concurso público e de aprovação das respectivas peças procedimentais fica condicionada à aprovação pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal da revisão ao Orçamento Municipal, que obterá o mesmo de verba para o efeito, designadamente na classificação económica 02020106, alimentação géneros para confeccionar, em atividade a criar para o efeito no plano de atividades municipal. Procedimento de contratação pública, empreitada de requalificação de 4 armazéns no Copai. A Câmara Municipal liberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias e com votos a favor do Vice-Presidente Valentino Cunha e do Presidente Luís Dias, adjudicar a empreitada de requalificação de 4 armazéns no Copai à empresa Vestígios e Lugares, Construções Limitada, pelo valor de 173.832,21€, ao qual acresce o IVA à taxa legal, aprovar a minuta de contrato e a nomeação da engenheira Cláudia Polónia como gestora do contrato. Noites de verão 2023, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a isenção do pagamento das taxas referentes às licenças obrigatórias da responsabilidade do município para as atividades culturais e recreativas previstas para o mês de junho, julho e agosto, promovidas pelas ações e coletividades no Conselho, com o apoio do município de Vendas Novas, que se insira no programa das Noites de Verão, no valor global de 479,80€, apresentadas na informação 4.479/2023.
Festas de Landeira 2023, impressões de senhas e cartazes, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Presidente de 13 de junho de 2023, através do qual aprovou um apoio à Comissão de Festas de Landeira, consubstanciado na impressão de materiais para a festa, no valor estimado de 247,38 €. Isenção de taxas de utilização do pavilhão ginásio-desportivo municipal. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a isenção do pagamento das taxas em vigor de utilização do pavilhão ginásio-desportivo municipal no valor de 267,70 € à Juventude Socialista do Concelho de Vendas Novas para organizar um evento de solidariedade para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas. Não participaram na discussão e votação o Presidente Luís Dias e o Vice-Presidente Valentino Cunha por se considerarem impedidos. Pedido de isenção de taxa de licença especial de ruído e recinto improvisado. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente 19 de junho de 2023, através do qual isentou a Associação de Intervenção Comunitária de Vendas Novas do pagamento das taxas administrativas referência à licença de ruído e à licença de recinto improvisado para evento realizado nos dias 7 a 11 de junho de 2023, respectivamente no valor de 34,31 € e 43,85 €. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente 16 de junho de 2023, através do qual isentou a Associação de Moradores da Afeiteira do pagamento da taxa administrativa referente à licença de ruído para evento que se realizou nos dias 16 e 17 de junho de 2023, no valor de 34,31 €. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente 19 de junho de 2023, através do qual isentou o Grupo Esportivo e Recreativo da Afeiteira do pagamento da taxa administrativa referente à licença de ruído para eventos que se realizou nos dias 16 e 17 de junho de 2023, no valor de 34,31 €. Águas e Saneamento. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, referiu solicitado pelo consumidor número 12.093, devendo ser anulada a fatura de água número 23.799, no valor total de 100,06 € e autorizar o pagamento em 6 prestações mensais, uma prestação no valor de 16,66 € e as restantes 5 prestações no valor de 16,68 € cada, com início na fatura de julho e fim na fatura de dezembro de 2023, acrescido de juros de mora, conforme a informação 4.322/2023. Não houve intervenções do público. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se há alguma questão em relação à nossa minuta. Não havendo, pergunto se há votos contra. Abstenções. Está então aprovada por unanimidade e declarada encerrada a reunião, quando são 10h40. Agradeço a todos mais uma vez a vossa presença e os trabalhos, a forma como decorreram os trabalhos. Muito obrigado a todos.